Então vamos lá. Na tela, a parte do Lawpedia, a parte inicial primeiro. Que eu acho que aqui a gente já vai entender um pouquinho de que times que estão chamando a atenção, que times que não estão. E aí, se der tempo, a gente passa os vídeos e os plays. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que vai descendo um pouquinho, vai descendo um pouquinho. Mandaram aqui dezembro, século perfeito. O século, meu Deus, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Mas vai é descendo, isso, vai Thiago descendo. Maia, falando sério. Aí, eu quero isso aí. A gente pode fazer essa saga de vídeos. Pode ser ao vivo, a gente pode gravar pra ir pro YouTube uma série fazer de os dois. explicando, São os dois. Então, o pessoal de casa já tá conseguindo ver tranquilamente aqui o que tá rolando. Essa aqui é a tabela da fase suíça. Então, a gente tem duas tabelas. A gente tem a tabela primeiro dos standings, que é o que tá acontecendo agora, Aham. e a tabela da progressão. Vai que alguém aqui não entende como funciona. Vamos explicar. Fase suíça, ela tem a mágica de ser todos contra todos. Como assim? A primeira parte da fase suíça, ela é sorteada e você vai ter o todos contra todos que tá aqui. Por exemplo, no primeiro round, a gente teve a Gengi jogando contra a Gigabyte Marines. Aham. E ela venceu. Ao mesmo tempo que a JDG jogou contra a BDS e venceu. Então você teve o round 1. E depois desse round 1, você teve duas novas pools de times. Os times que estão 1-0 e os times que estão 0-1. Aham. Aí os times que estão 1-0 jogaram contra os times que estão 1-0. E os times que estão 0-1 jogaram contra os times que estão 0-1 no round 2. E aí, alguém mexeu? Tava melhor daquele jeito, eu acho, mas desse jeito tá bom também. Sobe, 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 sobe. Aí tá legal assim, tá dando pra entender, que é essa da direita aqui. Esse teve o round 2. Depois do round 2, você vai ter times que estão 1-1, times que estão 2-0, times que estão 0-2. E aí que a mágica acontece. Porque todas essas foram BO1 até agora. O que você tá lendo aí? Não, é mais superchat chegando, mas continua. Então, você tem uma mágica que o objetivo é você chegar no 3-0, no 3 pontos de vitória ou no 3 pontos de derrota. Só que quando você chega no 2-0 ou no 2-1, a sua próxima partida é que te sobe de fase. Sim, tipo, aí de ela é fase. melhor de 3. É. E é o que aconteceu também quando você tá 0-2 ou quando você tá Quando você tá 1-2. correndo. Sempre que você tá correndo o risco De ir pra casa. ou de ir pra casa, ou de ir pra próxima fase e você tem uma MD3. MD3. Pra mim, é o formato, ó, É lindo demais. maravilhoso. E quem tá liderando o campeonato? Calma aí, e só uma coisa, deixa eu falar aqui, antes que vocês falem disso. Segura em mim. Precisa de muito time pra Tá isso aqui longe. acontecer, tá? Eu recebi um monte de mensagem em box. Tinha que ter fase suíça no CBLOL. Não, tem muito pouco time no CBLOL. E não é só por isso, não. É porque também é muito ruim pro campeonato. Isso é bom pro campeonato de um mês. Não, não é isso. bom pra campeonato de 3 meses. Precisa ter muito time. É isso. Cada formato é adequado a uma condição de campeonato. Seja com relação à condição de mês, de duração e a quantidade de times disputando. Então, pro CBLOL que a gente tem hoje, não daria. É isso? Tá bom? Tá explicado? Voltamos aqui. Desculpa, Thiago Maia. Então, tem 2 times que já estão classificados para a próxima fase, que são 2 times que todo mundo considerava os 2 favoritos do campeonato, Aham. que é a Gengi e a JDG. Uma coisa. O formato não é ainda mais validado por justamente dar a chance dos times favoritos já passarem de fase? Sim, justamente. E esses times, inclusive, que já passaram, você não vai ter que se preocupar com eles do round 4 em diante. Então, eles não atrapalham o resto da galera por uma questão de sorte ou de azar. Existe sorte ou azar? Existe. Existe como você ter uma run de azar. Isso pode acontecer. Mas, overall, isso não teve nenhum caso tão, assim, agravante onde isso aconteceu, tá, gente? Sim. Não teve quase nenhum caso onde isso aconteceu. Teve um caso um pouco mais difícil, mas a gente fala dele depois. Resumindo, tanto a Gengi quanto a JDG já estão na próxima fase, eles estão esperando os restos dos adversários, porque eles fizeram um 3-0. E na sequência a gente tem a galera do 2-1, que vai ali de Bilibili, G2, KT, LNG, NRG, que é uma das surpresas, se não a maior surpresa do campeonato até aqui. E a T1, que é a galera que tá faltando uma partida e que vai se consolidar aí em breve, né? E na sequência tem também os times do 1-2, que aí vem Cloud9, a D Plus Kia, que é uma das decepções do campeonato, Fnatic, a Gigabyte Marines, Mad Lions, o Weibo, seguidos também dos times que já estão desclassificados, que são a BDS e a Team Liquid. O legal da fase suíça é que ela vai desclassificando pelas beiradas, né? Aham. Então, eu acho, em questão de visualização, quando a coisa vai desenvolvendo, ela vai se desenvolvendo de uma forma muito bonita. O que a gente pode falar aqui
dos principais times que chamaram a atenção, na minha opinião. Muita gente teve a atenção na T1, que jogou um jogo muito ruim contra a Gengi, que é aquele segundo jogo ali que a gente tá vendo. Que foi o jogo de caixa do Gumayusi, que todo mundo encheu o saco. Mas que jogou um jogo quase perfeito contra a Cloud9 na sequência. Então a T1 chamou a atenção pelas performances variantes muito grandes. Outro time que chamou a atenção também, aí foi o caso da NRG, que é o atual campeão do NA. E a gente tem que falar de NRG com a Team Liquid / NRG. Porque a NRG foi campeã lá, e a Team Liquid era considerada um time que era muito hypado. Porque eles tinham o Piosk e o Core JJ, se eu não me engano. Coloca ali em cima, por favor. Deixa eu ver o restante do time. Não, pode descer, desce. Team Liquid. Desce. Muita gente hypou, exatamente. Muita gente hypou esse time porque tinha toda a ideia de ser um time com triple corinha, né? Eu já tinha a possibilidade de ter os 3 coreanos, e dos 3, você tinha 2 que são ou recente ou nem tanto jogadores muito bons internacionalmente. Então eles acabaram 0-3, foi bem assim... triste para os jogadores. Isso foi recente, se não me engano foi ontem ou anteontem, contra a Gigabyte Marines numa série de 2-1. Então, e onde a Gigabyte Marines no terceiro jogo dominou eles tranquilamente. Então é um dos times aí que chamou mais atenção por ter sido desclassificado. O outro time que foi desclassificado aí, no caso, foi a BDS. A BDS, para chegar onde está aí, já foi uma surpresa legal, na minha opinião, porque eles passaram principalmente da Golden Guards lá no começo. Mas é um time que jogou bem até as derrotas deles, tá? Até mesmo as últimas derrotas contra Mad Lions e Kia. E deu o azar de pegar a JDG no começo. Isso é o azar que você pode dar. De pegar, teoricamente, o melhor time do campeonato de cara, né? Mas, que nem a gente falou, as performances foram equalizadas. De entendimento de campeonato, eu acho que isso aí tá um bom, como é que fala? Uma boa noção básica. E por que eu falo que a NRG foi surpreendente? Se você olhar ali na esquerda, você tem a G2 e a NRG como os times ocidentais, no meio de todos os times orientais que estão aí do top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é a galera do 2-1 pra cima. Então, da metade superior do campeonato, você tem 2 times ocidentais. G2 fazendo excelentes jogos, pra ser bem sincero. Só perdeu até agora contra a Gengi, mas venceu tanto o quarto seed da Coreia quanto a Weibo. Então, mandando bons jogos e jogos com meta diferente, trazendo picks diferenciados. E que nem eu falei, a NRG sendo uma surpresa muito positiva no campeonato, que, em geral, os jogadores estão sabendo lidar muito bem. Essa série contra a Mad Lions aqui, uma série bem legal de assistir. Série entre aspas, né? Porque muitas vezes é BO1. Mas foi um jogo muito legal de assistir. Tanto da Team Liquid, mas principalmente da Mad Lions. E eu separei alguns jogos pra gente ver umas coisinhas legais em tempos específicos. Tá. Então, bora. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Acho que tem um superchat. Pode fazer. Não, Isso aqui é só o você quer uma básico pra pergunta você, minha? Ué, você vai ficar só Não. assistindo? Eu tô aqui. Calma aí. Calma que eu me perdi já. Se você tivesse que comer uma última refeição, se agora fosse a última refeição, qual que seria e por quê? Se eu tivesse que comer uma última refeição, Fala, se agora você começou a última refeição, nunca mais ia comer na sua vida. nunca mais eu vou comer na minha vida. Nossa, que treta, mano. Posso dar 2 opções? Pode. E aí quem vai me matar escolhe que eu vou comer? Eu não falei que ninguém ia te matar, mas Um pode. rodízio de carne. Simplesmente porque eu tenho na minha cabeça que o rodízio de carne a gente só come em comemorações. Não sei por que eu tenho isso na cabeça. Tipo um barbacoa, assim, sabe? Um rodízio brabo. Ou... Um x-bacon. Ok, isso é raiz. É, um x-baconho assim, sabe? Tipo, comer ele amarradão, bem feitinho, perfeitinho. Eu não vi outra mensagem, não. Chegou aqui. Tá, achei. Outbreak mandou R$10. Primeiro, desde ontem vejo o Pro Player BR reclamando do formato MD1. O que acham? Segundo, por que Brasil joga off-meta todos os Champions Eu não achei que o Brasil do jogou. Suíço, maioria nem é jogado aqui. Pra mim, isso tem que mudar aqui. Eu não entendi. A gente fez um direito, comparativo, eu não sei se eu vou mostrar isso pra vocês ou não, porque eu acho que não cabe, pra ser bem sincero. Mas os picks que foram jogados no formato de play-in realmente não coincidem com os do formato suíço. Ah, tá. Acho que é legal mostrar, Igor. Acho que ele abriu essa possibilidade. São as 2 imagens. Pode começar com a do play-in, enquanto eu vou respondendo. Primeiro que não, eu não acho que o Brasil jogou off-meta. Eu acho que em questão de o que estava sendo jogado e treinado no play-in, o Brasil, na verdade,
Tava de acordo, em grande parte. Só no top que eu acho que tinha uma divergência maior. E assim, eu acho que vale dar uma lembrada que é normal em mundiais isso Ah, é? acontecer. O mundial meio que vai dando uma evoluída. Eu acho que vocês podem lembrar quando teve um ano passado ou retrasado, eles tinham um Echo Jungle que surgiu, que todo mundo falou que ia ser o pique do momento, ele apareceu, só tomou pau. Aí na fase de grupos já, tipo, esqueceram dele. Aí tinha também um Amumu super forte que também não foi. Mas é isso, geralmente o meta dá uma ajustada. Tem o meta do play-in Por exemplo, e depois o bagulho muda. Vamos não lá, é o Brasil que aconteceu isso, não. vamos olhar por presença, tá? Eu quero que você guarde. Tem tudo aí, com taxa de vitória e tal, mas eu quero que você guarde só o que tá escrito ali em cima, tá vendo que tá All Champions? Eu quero que você guarde os 5 primeiros, tá? Maokai, Zaya, Orianna, Kai'Sa e Nico. Esses são os Champions que foram mais jogados. Beleza? E esse foi o play-in. Pode mudar a imagem. Dos que estavam ali no começo, você vê que 3 se repetiram. A Orianna, a Zaya e o Maokai. Aí aparecem a Kalista, que foi um ban que ajustou, e o Rumble. Então, se você olhar por pique, você vai ver que algumas coisas se mantiveram. Dos ADs, os 2 ADs são os mesmos que estão jogando, os 3 mais suportes são os mesmos que estão jogando. Então, essa afirmação de que o meta do play-in e o meta da fase suíça são diferentes, ela é verdadeira ou não. Muita coisa que estava forte no play-in se manteve. Porque se a gente pegar a lane, o que tem de principais picks aqui, a muito Loud parecido. jogou com isso. Sim. Por isso que eu tô falando que essa afirmativa de que é diferente é porque, obviamente, quando você vai para um nível competitivo mais alto, você vai ter mais times que têm mais estratégias. Um pique, por exemplo, caiu bastante, realmente foi a Nico. A Nico você tinha muito mais Nico na fase de play-in, aqui você tem menos. E tudo bem. O Renekton, ele tinha uma taxa de vitória pior, ele estava sendo melhor respondido antes. Então, isso beleza, mas você vai ver que é bem parecido. No frigir dos ovos, as principais escolhas são as mesmas, gente. Sim. Só realmente apareceram-se mais respostas, mais sofisticação, mais ideias, mas não teve uma mudança tão grave como vocês estão vendo. A maior mudança que você pode falar do play-in para a fase regular foram os bans de Kalista. Kalista é o AD e o pick mais banido do Mundial. E na fase de play-in, a Kalista não era tão banida nem tão picada. Era banida, mas não era tão picada. Aqui a Kalista tem 23 bans e 3 picks. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta. Porque é um pick de difícil execução, tá? Não é Sim, todo time que joga de Kalista. Sim. Geralmente, se você pegar o jogo a jogo, os times asiáticos banem Kalista e picam Kalista. Os outros não dando importância, salvo algumas exceções, como por exemplo a Mad Lions, que o Kazi é um excelente jogador de Kalista. Que a gente sabe por causa de antes. Perfeito. Tanto que ele tá jogando de Nila, porque é alguma coisa parecida. Aproveitando que a gente tá falando aqui de meta e tudo mais, o Irving mandou R$5, mandou uma pergunta que eu acho bem legal. Você já me falou sobre isso. Mesmo. Falou o seguinte: é viável aproveitar o Wild Rift, que é bem mais rápido, pra melhorar no LoL? Conciliar trabalho e LoL é complicado. É que o Wild Rift, ele vai depende do que você quer dizer com melhorar. Pra mim, o Wild Rift é a principal ferramenta pra você começar no MOBA que existe. Eu já falei isso 1000 vezes. Alguém chega pra mim, cara, quero jogar LoL de PC. Já começa pelo Wild Rift, que você vai entender os conceitos básicos. É um jogo mais rápido, que vai te frustrar menos inicialmente. E depois você vai pra partida de 40 minutos do LoL de PC. Então você tem razão nisso. Mas, obviamente, que os tempos são diferentes. Então, por exemplo, as jogadas, a maneira como as jogadas acontecem, é o mesmo sentimento, mas aplicado de uma forma diferente. Você vai ter que ter uma adaptação entre um e outro. Mas vários conceitos são shareados. Por isso que é muito bom pra quem tá começando nos Sim, MOBAs. e uma das coisas que eu acho que o Wild Rift deixa muito mais claro é que o impacto que tem você pegar a vantagem ou não é muito mais fácil de você perceber. Se você consegue, por exemplo, entender o teu controle de wave, sair, por exemplo, você tá jogando mid, você sai do mid, aparece no bot e mata os caras e volta pra tua lane, a sensação de que você tá muito mais forte no jogo, ela é imediata. É um pouco diferente do LoL de PC, que, lógico, você vai estar mais forte e tudo mais, só que tipo assim, é muito mais... como tudo é mais rápido, porque o jogo é mais curto, você consegue entender mais rápido. E como você joga mais partidas no mesmo tempo, você aprende isso mais fácil. É isso, eu acho. Não, bom argumento. Não é isso? Mandou bem.